Olá, nós vamos falar da família Paramyxoviridae. Somos discentes do curso de Medicina Veterinária da UEMA na disciplina de Microbiologia Veterinária. O para significa além e mixo, muco, ou seja, esses vírus não se restringem apenas no epitélio mucoso, também podem causar doenças neurológicas, entéricas, urinárias. É uma família com muitos gêneros de importância veterinária devido à prevalência de casos e impactos econômicos que causam. Há duas subfamílias principais. A Paramyxoviridae possui o maior número de gêneros de interesse, como o morbilivírus causador da cinomose e peste bovina, por exemplo, o gênero respirovírus causador da parainfluenza bovina e o rubulavírus que causa a doença de Newcastle. A outra subfamília é a Pneumoviridae, que contém o gênero Pneumovírus, causador do vírus respiratório sincicial bovino. Os paramyxovírus possuem uma arquitetura complexa, envelope lipoproteico e nucleocapsídeo, além de uma proteína matriz. As partículas virais são envelopadas e possuem formato esférico ou pleomórfico, ou seja, podem mudar de forma ao longo da vida. O envelope é recoberto por projeções constituídas de glicoproteínas de superfície. Os vírus dessa família possuem duas glicoproteínas de envelope, porém, alguns rubulavírus e todos os pneumovírus possuem uma terceira proteína integral de membrana. A primeira proteína pode ser HN, H ou G, dependendo do gênero, e está envolvida na ligação aos receptores, possuindo a capacidade de clivar o ácido siálico, que é um receptor celular, prevenindo que as partículas virais se liguem em células já infectadas ou fiquem retidas na membrana celular durante o egresso dos vírus recém-formados. A segunda proteína é a glicoproteína F, e é responsável pela fusão do envelope viral com a membrana plasmática celular durante o processo de penetração. O nucleocapsídeo possui simetria helicoidal e é formado por um complexo ribonucleico formado pelo genoma RNA, conjugado com aproximadamente 2.500 cópias de proteínas, N ou NP. O complexo ribonucleico de RNA mais a proteína se constitui no substrato com a síntese de RNA durante a transcrição e replicação do genoma. Além disso, os vírions contêm múltiplas cópias de proteína matriz, que preenchem o espaço entre o nucleocapsídeo e o envelope. O genoma é constituído por uma molécula de RNA linear de fita simples com 15 a 19 kb. Por possuir polaridade negativa, o genoma desnudo não é infeccioso quando introduzido em células, mas os vírus podem conter ocasionalmente uma cópia simples de RNA de polaridade positiva. Na replicação dos paramyxovírus, por eles serem um vírus de RNA, todos os processos relacionados com sua replicação ocorrem no citoplasma da célula hospedeira. Ele é um vírus mais dependente da síntese das suas próprias proteínas do que do maquinário celular. Em relação ao seu ciclo replicativo, inicialmente tem-se a fase de adsorção e penetração, que é quando os vírions se ligam a receptores celulares específicos na membrana, que podem ser o CD46, CD150 e assim vai, isso dependendo da subfamília. E então eles penetram na célula por fusão do envelope viral com a membrana plasmática. Depois disso, tem-se o RNA de fita simples negativo livre no citoplasma. Esse RNA negativo vai ter dois objetivos, que é replicar o seu genoma e sintetizar proteínas que vão constituir os novos vírions. Só que esse RNA negativo não pode ser utilizado para formar proteínas. Ele não tem essa capacidade porque ele não é reconhecido pelo ribossomo celular. Então, ele tem que formar uma fita de RNA positiva, chamada de antigenômico. Antigenômico porque vai ser o seu oposto. Vai passar uma RNA polimerase nesse RNA negativo, que vai formar de maneira progressiva, de uma maneira constante, uma fita de RNA positiva. Tendo essa fita de RNA positiva, ela vai continuar tendo o mesmo objetivo que o RNA negativo, que é replicar o genoma e sintetizar proteínas. Por ela ser positiva, ela já vai ser reconhecida pelo ribossomo celular e dessa forma ser traduzido em proteínas.
No caso da replicação genômica, se o vírus que entrou na célula hospedeira era um RNA negativo, os que forem sair dela têm que sair RNA negativo também. Dessa forma, essa fita de RNA positiva vai servir de molde para sintetizar cópias de fita negativa para fazer parte do material genético dos novos vírus. Então, vai passar a RNA polimerase para formar essa fita negativa. Ao mesmo tempo que ocorre essa replicação genômica, essa mesma fita de RNA positiva vai ser utilizada para formar as proteínas estruturais e não estruturais que vão formar o capsídeo e o envelope, respectivamente. E à medida que são sintetizadas, vai acontecer o processo de montagem, que ocorre no citoplasma, onde as proteínas estruturais se ligam ao genoma formando o núcleo capsídeo. Esse núcleo capsídeo vai ser levado até a membrana plasmática para ter a aquisição do envelope que foi formado pelas proteínas não estruturais. Feito isso, ocorre a liberação por brotamento a partir da membrana plasmática. Esse esquema resume bem as etapas da replicação dos paramyxovírus, mostra o momento em que o vírus entra na célula, aí o RNA fica livre no citoplasma e que, por ele ser negativo, vai passar a RNA polimerase que vai transcrever ele em um RNA positivo. Aí, novamente, a RNA polimerase vai passar nesse RNA positivo para formar o RNA negativo que vai compor o novo vírus. Vai ter também a formação das proteínas pelo RNA positivo, que vão formar o capsídeo e o envelope do vírus. Depois disso, ocorre a liberação deles pela membrana plasmática. O vírus respiratório sincicial bovino é uma causa importante de doença respiratória, principalmente em bovinos jovens, e é caracterizada por pneumonia intersticial. A distribuição das infecções por esse vírus é mundial. Ele pertence ao gênero Pneumovírus da família Paramyxoviridae e o seu genoma RNA não segmentado de sentido negativo codifica para mais de 10 proteínas. As proteínas de fusão e de adesão constituem os principais alvos para o sistema imune do hospedeiro. Esse fato deve estar relacionado com a grande variabilidade destas proteínas e de seus genes correspondentes, conforme determinado tanto por anticorpos mononucleados quanto por análise filogenética com base em sequência de nucleotídeos. O vírus é assim chamado devido ao sincício característico que ele induz em células infectadas em vivo e em vitro. A transmissão do vírus respiratório sincicial bovino provavelmente ocorre por via aérea ou contato direto entre animais infectados. A infecção primária por esse vírus induz severa doença respiratória do trato inferior em bovinos suscetíveis, tanto jovens quanto adultos. Estudos mostram que, devido à elevada taxa de prevalência observada por meio de sorologia, comparada com um diminuto número de casos clínicos, a maioria das infecções deve transcorrer de forma assintomática e, após infecção natural por esse vírus, a proteção contra reinfecções é de curta duração e as reinfecções são comuns. O vírus ele vai se replicar no epitélio do sistema respiratório e a destruição do epitélio bronquial resulta em bronquiolite necrosante. As células multinucleadas ocasionalmente são formadas pela fusão de pneumócitos tipo 2 infectados. Os sinais clínicos que os animais infectados podem apresentar são a apatia, a anorexia, o aumento da temperatura corporal, que pode passar de 39,5 graus, descargas nasais abundantes, tosse, taquipneia, respiração bucal e abdominal, enfisema pulmonar e subcutâneo, podendo levar o animal a óbito, e em alguns casos ocorre dor ao toque da parede torácica e abdominal anterior.
Para diagnóstico são usados os seguintes materiais, que são os suaves nasais, o fluido do lavado broncoalveolar, tecido pulmonar e amostra de soro pareado. E os exames laboratoriais utilizados para diagnóstico são a sorologia ELISA, que irá identificar o antígeno viral, a imunofluorescência e a reação em cadeia de polimerase, que é a PCR, que irá detectar o ácido nucleico viral. E para controle, temos a manutenção de uma boa higiene dos currais de bezerros, a reunião de bezerros em grupos de acordo com a idade e vacinas vivas modificadas e inativadas. O vírus da parainfluenza bovina foi isolado pela primeira vez nos Estados Unidos da América em 1959, a partir de secreções nasais de bovinos com sinais clínicos do quadro denominado febre do transporte. Esse vírus pertence ao gênero dos respirovírus e os vírions possuem 7 proteínas, codificadas pelo genoma RNA de fita simples e polaridade negativa. Nessa imagem, podemos ver a glicoproteína HN, que está envolvida na ligação aos receptores e egresso do vírus, conferindo-lhe a propriedade de aglutinar hemácias de bovinos, cobaias, suínos, humanos e aves. A proteína F está envolvida na penetração e transmissão do vírus entre células. As proteínas HN e F estão associadas com a patogenia da infecção e são responsáveis pela formação de sincícios em células de cultivo, o que constitui o efeito citopático do vírus. Essas proteínas são importantes para a indução de anticorpos neutralizantes e inibidores da hemaglutinação. É importante lembrar que, além de bovinos, o vírus pode infectar naturalmente outras espécies, incluindo cães, equinos, macacos e humanos. As doenças respiratórias apresentam grande importância, devido à sua ocorrência gerar queda de produção, gastos com tratamento e ocorrerem tanto em animais a pasto quanto em confinamento. Acometem principalmente animais jovens, porém não há predisposição para raça, sexo e podem ocorrer em rebanhos leiteiros ou de corte, dependendo da natureza das condições a qual os bovinos foram submetidos. Além disso, vale lembrar que os ovinos também são susceptíveis à infecção e possivelmente participam da epidemiologia da infecção, atuando como disseminadores do vírus para os bovinos. A distribuição do vírus é mundial e a prevalência de anticorpos específicos é alta na população bovina. No Brasil, a infecção é endêmica, com altas taxas de soropositividade nos rebanhos, e a maioria das infecções ocorre de forma subclínica. A disseminação do vírus no rebanho ocorre por contato direto e indireto, e existem fatores predisponentes para a infecção, que incluem o estresse, que pode ser causado durante a vacinação, desmame, transporte, entre outros fatores, o excesso de lotação, a ventilação inadequada, especialmente nos casos de rebanhos leiteiros que ficam estabulados. A doença também é caracterizada por apresentar baixa morbidade e mortalidade rara. Vale lembrar que taxas mais altas de morbidade e mortalidade podem ocorrer em casos de co-infecções com agentes virais ou bacterianos. A faixa etária mais afetada é a de 2 a 6 meses de idade, acompanhando o declínio da imunidade passiva. No entanto, já foram relatados casos em animais mais jovens. Após a penetração pelas vias aéreas superiores, o vírus replica no epitélio nasal, faríngeo e traqueal. Durante a infecção do trato respiratório inferior, o vírus pode afetar pneumócitos do tipo 2, causando lesões nos alvéolos pulmonares. Em infecções naturais, os sinais clínicos mais frequentemente observados são a dispneia, a tosse,
a descarga nasal serosa ou mucopurulenta, o lacrimejamento, conjuntivite, inaptência e temperatura elevada. Esses sinais são típicos da febre do transporte, e muitos animais apresentam sinais brandos, recuperando-se em poucos dias. Porém, a infecção pode resultar em pneumonia intersticial, afetando geralmente os lobos pulmonares anteriores. Sons de crepitação em lobos pulmonares diafragmáticos podem ser auscultados em casos mais graves com presença de enfisema. A doença geralmente evolui para cura espontânea. No entanto, um tratamento de suporte para possíveis infecções secundárias, incluindo antibióticos, pode ser necessário em casos mais graves. O aborto é ainda uma consequência esporádica da infecção em vacas gestantes. Anticorpos com atividade neutralizante, especialmente da classe GG2, e anticorpos inibidores da hemaglutinação, são detectáveis no soro de animais convalescentes. A proteção contra o aparecimento de sinais clínicos induzidos por reinfecções pelo vírus da parainfluenza bovina está associada com altos títulos de anticorpos neutralizantes e presença de resposta imune celular de memória. A imunidade das mucosas, especialmente aquela mediada por IgA, parece ser importante na proteção contra reinfecções. No entanto, a imunidade geralmente é passageira e os animais podem se tornar suscetíveis à reinfecção após alguns meses. A suspeita clínica deve ser confirmada por testes laboratoriais, que baseiam-se no isolamento do vírus em cultivo celular a partir de secreções nasais de animais doentes, que podem ser recuperadas de 7 a 9 dias pós-infecção. O vírus produz citomegalia, arredondamento celular e formação de sincícios em células primárias ou de linhagem bovina. As técnicas moleculares têm sido utilizadas para a detecção do agente e seus produtos, como o PCR. A sorologia pareada também pode auxiliar o diagnóstico de infecção aguda. As técnicas de sorologia utilizadas são a HI com eritrócitos de cobaias e a ELISA, por exemplo. A prevenção da enfermidade deve se basear em medidas de higiene, manejo, controle do trânsito de animais, quarentena e vacinação. Vacinas vivas e inativadas estão disponíveis para o controle das infecções pelo vírus da parainfluenza bovina. Essas vacinas geralmente contêm outros agentes virais e bacterianos associados com doença respiratória em bovinos. Atividades de manejo que evitem a superlotação, cuidados com mudanças bruscas de temperatura e a administração adequada do colostro podem auxiliar na prevenção da doença. Sinomose. Essa é uma doença infecto-contagiosa causada pelo gênero Morbillivirus. Afeta principalmente canídeos domésticos e selvagens, porém há relatos de infecção em felídeos selvagens, como leões e tigres, procionídeos como guaxinins e coatis, e em focas. Causa doença sistêmica e neuropatias. Sua proteína H no envelope permite amplo tropismo que garante ligação com diversos receptores. É sensível a desinfetantes e condições ambientais como temperatura e radiação. O contágio se dá por contato direto com urina, aerossóis e secreções de animais doentes. O vírus se replica no trato superior respiratório, produzindo leucopenia e linfocitólise. Dissemina-se para as tonsilas e os linfonodos bronquiais. Pode infectar neurônios e células da glia do sistema nervoso central. No entanto, essa extensão da disseminação a tecidos e órgãos é determinada pela rapidez e pela efetividade da resposta imunológica. Na ausência de uma resposta suficientemente boa, a disseminação e a replicação do vírus ocorre nos sistemas respiratórios, gastrointestinal, urinário e sistema nervoso. Também pode ocorrer a disseminação para a pele. Porém, se a resposta imune for eficiente, desencadeia a eliminação do vírus e a recuperação do animal. Sintomatologia. Com o pico febril, tornam-se evidentes secreções oculonasal, faringite e aumento das tonsilas. Tosse, vômitos e diarreia são consequências frequentes de infecções secundárias. Erupções e pústulas podem estar presentes na pele do abdômen. Alguns cães afetados têm hiperqueratose do nariz e dos coxins
Os sinais neurológicos comuns incluem paresia, mioclonia e convulsões epileptiformes. Déficits neurológicos residuais são comuns em cães que sobrevivem. Diagnóstico: uma doença febril e catarral com sequelas neurológicas em cães é altamente sugestiva de sinomose canina. A imunofluorescência em esfregaços de conjuntivas oculares ou vaginais demonstram antígeno viral. No exame de PCR, como o vírus da sinomose é um RNA vírus, utiliza-se uma técnica de RT-PCR para a obtenção de fitas de DNA que são posteriormente amplificadas. A maioria dos testes detecta o gene que codifica a proteína nucleocapsídeo do vírus. Hemogramas: nos testes sanguíneos, a linfopenia causada pela depleção linfóide é o principal achado. Testes rápidos: os testes que detectam anticorpos são semi-quantitativos e não diferenciam em geral imunoglobulinas Mg, razão pela qual animais vacinados podem ter resultados falsos. Essas são as referências que utilizamos e muito obrigada pela sua atenção.